E agora chegou a hora da gente falar do todo-poderoso reduce. O que é o reduce? De forma similar aos métodos map e filter, o reduce também é uma higher order function que recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item do array. Quando que você vai usar o reduce? Quando você precisar reduzir o array a algum tipo de dado. Pode ser um objeto literal, uma string, um número ou até mesmo outro array. Então, desde já, é importante que você tenha em mente que, ao contrário dos métodos map e filter, o reduce tem poder e versatilidade para gerar um output que pode não ser um array. A gente vai começar com o exemplo mais simples possível para que você entenda como que o reduce funciona. Imagina que a gente tem um array de números e a gente quer obter a soma de todos esses números. Em outras palavras, você quer reduzir esse array a um único valor, um número. A gente vai digitar toda a estrutura básica inicial e depois disso eu vou explicar passo a passo cada detalhe de como ela vai funcionar. Então a gente vai declarar uma const numbers que recebe um array com os itens 1, 2, 3. E aqui abaixo a gente declara uma const sum que recebe a numbers com um reduce encadeado nela. E como argumento do reduce, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array. E a gente também vai inserir um zero como argumento. Esse zero é opcional, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E essa função vai receber os parâmetros accumulator e item. Essa função também pode receber mais dois parâmetros, o index e o array. Como a gente não vai usar eles agora, a gente não precisa especificar eles. E a gente vai fazer com que essa função retorne o accumulator mais item. Só isso. O que vai acontecer aqui? Seguinte, essa função vai ser executada para cada item desse array numbers. Na primeira vez que essa função for executada, accumulator vai receber esse zero e o item recebe o primeiro item do array. Então 0 mais 1, 1. E esse 1 que essa função retornou vai ser atribuído implicitamente para o accumulator. Agora, a função vai ser executada pela segunda vez. E esse accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 1. E esse item armazena o segundo item do array. Então 1 mais 2, 3. Esse 3 que a função retornou é atribuído implicitamente para o accumulator. E agora a função vai ser executada pela terceira e última vez, porque o array tem só 3 itens. E o accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 3. E o item armazena o terceiro item do array, 3. 3 mais 3, 6. E como nesse ponto a função já foi executada para todos os itens do array, essa expressão agora retorna o último valor que a função retornou, que é o 6. Então 6 foi atribuído para a const sum. E se a gente declarar um console.log passando a sum, a gente vê o 6 sendo exibido. Ou seja, a gente pegou um array e reduziu ele a um número. Então é fundamental você entender duas coisas. Que essa função sempre precisa retornar um valor e que cada vez que esse valor é retornado, o parâmetro accumulator recebe esse valor. E esse zero aqui, serviu só para ser o valor do accumulator na primeira vez que a função foi executada? Sim. Depois da primeira execução da função, esquece que esse valor passado nesse argumento existe. Ele foi só um valor inicial, um ponto de partida. Só que é uma boa prática você especificar esse valor inicial, para que você tenha uma representação explícita, visual, do tipo de dado que o reduce vai retornar, que nesse caso foi um número. Se esse valor não fosse especificado, na primeira vez que a função fosse executada, esse parâmetro accumulator corresponderia ao primeiro item do array e o parâmetro item corresponderia ao segundo item. Então agora a gente vai ver outros exemplos de casos em que a gente pode usar o reduce. Lembra que eu disse que com o reduce a gente tem poder e versatilidade para gerar um output que não precisa ser um array? Imagina que você tem um array de produtos e que você quer obter uma string em formato de lista com todos os nomes desses produtos. Se é um array e o valor final que a gente quer gerar é uma string, esse é um caso de uso para o reduce. Então a gente vai declarar uma const product list que recebe cart
people.reduce. E a gente vai passar uma função como argumento desse reduce. E como o nosso valor final vai ser uma string, a gente pode passar uma string vazia como valor inicial do accumulator. Aqui na função, a gente vai declarar os parâmetros accumulator. E aqui nesse parâmetro, ao invés de passar o objeto, a gente vai fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da propriedade name. Então, por baixo dos panos, o valor da propriedade name desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro name. E a gente pode fazer essa função retornar uma template string, para a gente não ter que concatenar usando mais e ficar abrindo e fechando string toda hora. E a gente vai fazer essa template string retornar, por enquanto, os nomes dos produtos em uma linha só. Então, primeiro, vamos analisar o que acontece se a gente inserir aqui só uma interpolação do accumulator, seguida de um espaço em branco, seguido da interpolação do name. O que vai acontecer aqui é o seguinte: na primeira vez que essa função foi executada, accumulator recebe essa string vazia e a name recebe Dark Souls 3. Então o que essa função vai retornar nessa primeira execução é uma string que contém uma string vazia, espaço Dark Souls 3. Na segunda vez que essa função foi executada, accumulator agora armazena a string espaço Dark Souls 3 e name armazena Shadow of the Tomb Raider. Então a função vai retornar espaço Dark Souls 3, espaço Shadow of the Tomb Raider. E assim sucessivamente até que a função seja executada para todos os itens do array. E quando isso acontecer, essa expressão retorna a string que a última execução da função retornou. Para a gente visualizar essa string, aqui abaixo a gente vai executar um console.log que recebe a product list. Então a gente já vê os nomes sendo exibidos um após o outro. E o que a gente pode fazer agora para chegar nesse resultado visual de lista? Primeiro, a gente vê que existe uma quebra de linha no final do nome de cada produto. Então a gente pode vir aqui no final do nome e inserir um barra invertida N, que é um caractere especial de quebra de linha. Se a gente salvar e observar a string agora, a gente vê que a gente já conseguiu exibir cada nome em uma linha separada. E agora falta a gente inserir o hífen e o espaço antes do nome do produto. E a gente pode passar esse hífen antes desse espaço em branco. Por quê? Como o final dessa string que o accumulator armazena agora já vem com a quebra de linha, a gente já pode inserir o hífen no início dessa nova linha. Se a gente olhar o console, a gente vê que a gente conseguiu alcançar esse resultado de string formatado em lista como a gente queria. Vamos ver um outro exemplo? Imagina um array de objetos no qual cada objeto é uma pessoa. E a partir desse array, a gente quer gerar um objeto com a frequência de idades das pessoas. Ou seja, a gente quer descobrir quantas pessoas nesse array têm 18 anos, quantas têm 19 e assim por diante. Se é um array e o tipo de dado final que a gente quer é um objeto, esse é um caso de uso para o reduce. Então a gente pode começar declarando uma const ages frequency que recebe people.reduce. A gente vai passar uma função como argumento do reduce. E como nosso valor final vai ser um objeto, a gente pode passar um objeto como valor inicial do accumulator. Aqui na função, a gente vai declarar os parâmetros accumulator, e aqui nesse parâmetro, ao invés de passar o objeto, a gente vai fazer um destructuring nesse objeto e obter o valor da propriedade que a gente quer, que é a age. Então, por baixo dos panos, o valor da propriedade age desse objeto que está sendo recebido aqui está sendo atribuído para esse parâmetro age. Agora, dentro dessa função, a gente vai implementar a lógica desse objeto que a gente quer gerar. O primeiro passo é a gente ter uma estratégia para criar essas propriedades. E o nome das propriedades que esse objeto deve ter é a própria idade que a gente está recebendo aqui, por parâmetro. Então, só para a gente visualizar os resultados que a gente está obtendo, aqui abaixo, a gente vai declarar um console.log que recebe a ages frequency. E agora a gente precisa fazer com que as propriedades sejam adicionadas nesse objeto que está sendo recebido aqui no accumulator. E eu vou construir e explicar essa lógica passo a passo para que ela realmente faça sentido para você. Primeiro, a gente só vai fazer essa função adicionar propriedades no objeto que o reduce está criando e retornar esse objeto. Então aqui dentro,
a gente vai referenciar o objeto accumulator e criar uma propriedade age, que recebe 1. E aqui abaixo, a gente vai retornar esse objeto inserindo um return accumulator. E quando a gente olha o console, a gente obteve um objeto que tem uma propriedade age que recebeu 1. Ótimo, a gente já conseguiu adicionar uma propriedade nesse objeto e retornar ele. Mas por que esse objeto tem só uma propriedade e essa propriedade se chama age? O esperado não era que a cada execução da função, uma propriedade fosse criada no objeto com o mesmo nome desse valor que está sendo recebido por parâmetro? Sim, só que essa age não é essa age recebida por parâmetro. Essa age não está sendo usada aqui na função. Você pode observar que o VS Code até deixou ela numa cor esmaecida. E é por isso que esse objeto que a gente gerou tem só uma propriedade age. E essa propriedade age foi sobrescrita a cada vez que a função foi executada. Para que a gente realmente use esse age do parâmetro como propriedade do objeto, a gente precisa tornar essa propriedade dinâmica através do uso de Computed Property Names. Então a gente remove esse ponto daqui e envolve a age em colchetes. E isso possibilita que você escreva uma expressão envolvida por colchetes e essa expressão seja computada como nome de uma propriedade em um objeto. O que é uma expressão? Qualquer pedaço de código que o JavaScript pode interpretar como um valor é uma expressão. Age em si já é a expressão, o valor que a gente quer usar como nome dessa propriedade. Mas se fosse o caso, a gente poderia, por exemplo, passar uma operação matemática aqui dentro desses colchetes. Como não é o que a gente quer, se a gente deixar só a age e salvar, a gente vê que a gente já conseguiu usar a age como propriedade do objeto. Então, essa atribuição cria uma nova propriedade no objeto se ela ainda não existir. Se essa propriedade já existe no objeto, ela é sobrescrita. E uma última observação sobre o nome dessas propriedades é que elas são strings, porque nome de propriedade e nome de variável não pode começar com número. Então, mesmo que aqui no console do browser o nome das propriedades seja exibido sem as aspas, quando a gente exibe esse objeto no Node, a gente vê que por baixo dos panos o JavaScript converteu esses números para strings. Agora, como que a gente faz essa propriedade receber como valor a quantidade total de ocorrências dela dentro do array? Uma possibilidade é a gente fazer essa propriedade receber todo o valor que ela já tem, mais 1. Isso vai fazer com que quando essa propriedade já existir no objeto, se até nesse ponto da execução da função o valor dela fosse 1, por exemplo, ela recebe a soma desse 1 mais 1. Só que isso só vai funcionar se essa propriedade já existir no objeto. Se ela não existir, essa expressão aqui vai ser avaliada como undefined. Tanto é que se a gente salvar e olhar o console, o valor das propriedades é none, not a number. Porque undefined mais qualquer número resulta em none, porque essa operação não faz sentido. Então aqui a gente pode implementar um curto-circuito para evitar que o undefined seja atribuído para essa propriedade. A gente pode fazer com que se essa expressão resultar em none, a gente atribui 1 para essa propriedade. Como que um curto-circuito funciona? Booleanamente falando, se o valor que essa expressão à esquerda do operador OR produz for avaliado como true, esse valor é atribuído para a propriedade. Se esse valor não é avaliado como true em um contexto booleano, ou seja, ele é false, com y no final, o valor à direita do operador OR é atribuído para a propriedade. O none é um valor false. Se aqui no console a gente inserir 2 pontos de exclamação e passar o none, a gente comprova que o none é um valor false, ou seja, toda vez que uma propriedade vai ser criada pela primeira vez nesse objeto, 1 é atribuído para ela. Se essa propriedade já existe, como a gente já garantiu que quando ela foi criada ela recebeu 1, se o valor dela for acessado aqui, 1 é somado ao valor que ela já tinha. Então se aqui no console a gente exibir a ages frequency e salvar, a gente vê que a gente alcançou o resultado que a gente queria. Esse array tem 3 pessoas com 18 anos, 2 pessoas com 19 e 1 pessoa com 20 anos.